estamos aqui em mais um episódio do ECOA, do podcast dos Executivos contra o Antissemitismo, e hoje é um prazer receber o Guilherme Cavalieri, que está aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, André, Marina, muito bom estar com vocês aqui. Obrigada. Guilherme, conta pra gente um pouco da tua vida profissional. Conto. Sei que começou recente, né? Mas enfim, os pontos que você quiser falar. Essa falta de cabelos não tem jeito, né? Então, eu fiz administração de empresas, né, na FGV, e acabei, desde que me formei, entrando para o mundo de recursos humanos. Né, e a vida inteira, ao longo de 37 anos, trabalhei em empresas diferentes, tanto nacionais quanto multinacionais, de portes diferentes, né? Assim, desde grandes empresas até empresas um pouco menores, startups. Minha escola principal foi a Unilever, onde eu fiquei por volta de 10 anos. E depois tive uma rápida passagem em indústria automobilística no Paraná, voltei para São Paulo, indústria farmacêutica, outros 8 anos, sendo 2 morando fora, né? Morei nos Estados Unidos, fui expatriado. E voltei para o Brasil, e aí tive algumas sequências rápidas. Eu trabalhei na Tânias Aéreas, depois na LG Electronics com os coreanos. E aí tive uma outra passagem um pouco mais longa também, na Serasa Experian, por mais quase 8 anos, 7 anos e pouquinho. E aí, finalmente, 2 ciclos curtos antes de virar a página total de executivo. Eu tive uma passagem de um pouquinho menos de 2 anos no AC Camargo, Cancer Center, né, na área de saúde. E um pouquinho menos de 2 anos também na FIRJAN, Federação das Indústrias, no Rio de Janeiro, onde foi o meu último ciclo aí, do ponto de vista executivo. E há 2 anos atrás tomei a decisão de fazer a virada para esse mundo da governança, né, conselhos, comitês. E é isso que eu tenho me ocupado agora mais diretamente. E como que foi sua entrada? Como é que você começou a falar da questão da diversidade e inclusão nas empresas como um todo? Então, eu fazendo uma retrospectiva, eu lembrei que acho que a primeira vez que realmente tomei contato com esse tema foi na Serasa, por volta de 2012. Tá. E interessante porque lá o conceito era da pessoa com deficiência. Então, para mim, esse mundo começou muito em cima da questão da pessoa com deficiência. A Serasa já tinha, quando eu cheguei lá, um programa, e já era reconhecido, assim, um programa muito interessante de inclusão da pessoa com deficiência. E já fazia uma coordenação, uma articulação de uma rede de inclusão, né, das pessoas com deficiência, foi premiada, então, tinha um destaque, assim, um protagonismo importante. E eu entrei como diretor de RH e acabei assumindo aquilo como uma tarefa importante também, e aquilo realmente foi entrando assim no DNA e fazendo com que essa sensibilidade, né, esse olhar aí para o diferente, né, e para a questão da inclusão e do acolhimento fosse chegando. E aí, evidentemente, com o passar do tempo, né, o mundo evoluiu positivamente, né, sob vários aspectos, fui incorporando outras dimensões da diversidade. Né? Eu acho que a dimensão seguinte foi de gênero, né? As empresas começaram a ter uma preocupação grande, ter uma diversidade de gênero nas lideranças, principalmente. E depois racial, etc. Etarismo mais recentemente, mas, que é o tema que a gente vai aprofundar um pouco aqui, a questão da diversidade religiosa ainda precisa evoluir muito, né? Quer dizer, acho que está muito nas etapas iniciais, incipiente. E eu acho que a gente, de fato, está dando os primeiros passos aqui. E ECOA tem um papel muito importante, né? Claro que a gente faz esse recorte, né, do antissemitismo, mas a questão da diversidade religiosa precisa ter essa discussão, essa abrangência e esse espaço nas organizações, né? Então, você acha que esse movimento que você viveu, ele foi mais ou menos assim no mercado como um todo? Porque você foi falando, eu fui me lembrando, sou advogada de formação, estou me lembrando de décadas atrás, quando surgiram as cotas do PCD. Né? Então, fez muito sentido essa sua narrativa para mim. Eu acho que no mercado brasileiro, pelo menos, que eu não conheço os outros, a coisa foi mais ou menos nessa crescente. Né? Começou com a deficiência física, a inclusão, para depois abranger outras minorias. Mas o que a gente quer conversar um pouco hoje com você é da barreira da conversa
sobre religião. É, né, André? sobre Assim, religião. Porque é isso que você falou. Sempre a gente está colocando e conversando com as pessoas o quanto ainda isso é incipiente. Tanto que uma das perguntas que a gente fez para muitas pessoas é por quê, né? Claro, aí você tem várias explicações. Porque a religião pode ser uma coisa de um meio muito privado, não no ambiente público. Porque a religião, a pessoa não aparenta, vamos dizer assim, ser de uma religião XYZ. Você não identifica a religião olhando e tudo mais, né? Mas é realmente uma questão. Porque quando a gente está falando de antissemitismo, a gente pode entrar nas empresas, e eu acho que é isso que está acontecendo também, Guilherme, que é muito interessante. A gente está falando de intolerância religiosa, de preconceito religioso como um todo, né? Porque é isso que a gente vive, e aí entra o antissemitismo aí. Mas é isso que acontece, quer dizer, porque ainda é uma coisa que não é, tipo, não vou discutir sobre isso no ambiente corporativo, você acha? Eu acho que sim, e de novo, né, eu acho que tendo um olhar mais positivo, né, mais otimista, eu acho que é um processo evolutivo de fato, né? Assim como a gente começou lá atrás, a questão da diversidade, uma questão, assim, um recorte muito pequeno só da pessoa com deficiência, e foi evoluindo, né, para os outros demais recortes. A questão da religião, ou da diversidade religiosa, eu acho que está nesse momento e talvez por contexto mundial também, né? Acho que a gente está trazendo uma série de discussões. Eu acho que a evolução na sociedade brasileira, né, com diversas denominações aparecendo, né? Eu acho que isso faz com que necessariamente as empresas tenham que discutir essa questão. Poxa, você tem desde um evangélico a um católico, a um judeu, uma denominação de matriz africana. Então, acho que são todas essas questões que começam a trazer mais pressão, né, para dentro das organizações para que seja discutido. Então, acho que as organizações estão reagindo a isso, né? E eu acho que é muito positiva essa pressão, é fundamental, né? Se as empresas estão reagindo na velocidade adequada, acho que é uma outra discussão. Talvez pudessem estar muito mais adiantadas, ou pelo menos abrindo espaço para esse tipo de discussão. Agora, estão evoluindo, né? Eu acho que esse é o aspecto positivo que eu vejo, né? Eu tenho que fazer uma declaração aqui em nome do ECOA, que você é um dos nossos, vamos dizer assim... Ídolos. Era essa palavra que eu queria. Obrigada. Era essa palavra que eu queria. É um dos nossos ídolos. Em nome de todos, eu gostaria de falar isso. Vocês são muito exagerados. Nada. A gente é realista. Né? A gente é realista. A gente só não fala mal das pessoas porque a gente está sendo gravado, né? E pode ter algum tipo de repercussão, muitos advogados e tal, né? Mas quando é para falar bem, a gente tem que falar bem. Então, você é realmente um dos nossos ídolos. E por quê? Porque não é a sua ascendência judaica, né? Quer dizer, você não está falando por uma dor própria, embora a dor do ser humano eu acho que seja comum, né? A gente tem empatia à dor dos outros, mas não é próprio de você, da sua família, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso te torna mais especial em relação a tudo isso que a gente está falando. André, então já que você comentou, deixa eu só te dar um pouquinho Você pediu um pouco da retrospectiva profissional. Do ponto de vista pessoal, e já que você tocou nesse assunto, eu venho de uma família absolutamente católica e muito praticante. Sim. Muito praticante. Assim, os meus pais trouxeram movimentos tipo encontros de casais para o Brasil, equipes de Nossa Senhora. Então, eles foram muito atuantes e isso passou para os filhos, né? Somos nove irmãos, Uau. 9 filhos e todos muito atuantes também. E eu casei com a Regina, minha esposa, também vem de uma família que é muito praticante, muito atuante. Então, a gente tem uma ligação do ponto de vista religioso muito, muito forte. O meu pai, inclusive, trouxe em 61 aqui para o Brasil uma associação dos dirigentes cristãos de empresa, né? Que busca tratar os princípios universais, de valores universais, e mais especificamente da doutrina social da igreja para dentro das empresas, né? E quais são os valores? De justiça, né? da solidariedade, da preocupação com evitar processos discriminatórios, ou criar ambientes mais inclusivos, que são temas que apareceram agora. Ele trouxe em 61, imagina. Maravilhoso. Até antes, quase que com um momento aí da responsabilidade social, empresarial, etc. Um período duro do país. Muito duro. Depois veio a Revolução e você tem toda a razão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque 61 foi quando eu nasci, então isso está desde quando eu nasci, está presente na minha formação, né? Então,
isso de forma nenhuma me afasta, né? Pelo contrário, né? Acho que esses são valores da inclusão, de acolhimento, de estar próximo às diversas denominações, faz parte da minha própria formação, né? Então, de fato, mas por outro lado, e aí eu acho que um dado interessante, eu tinha um vizinho na frente da minha casa que era judeu. E ele foi para Israel, foi fazer o intercâmbio, morou em kibbutz durante um tempo. E quando voltou, ele falou, poxa, vocês não querem aprender hebraico? E ele deu aula de hebraico para a gente. Mentira! Que legal. Durante anos, na época devia ter uns 13, 14 anos, fizemos umas aulas lá de hebraico. E aprendemos música, aprendi o hino de Israel. Até hoje ainda me lembro um pouco do hino. Só, que bárbaro. Então, assim, isso também foi interessante, porque teve esse convívio com o Mauro, né? O Mauro Goldschmidt, que é um cara, uma pessoa muito bacana, um médico muito bacana. Oftalmologista dos meus filhos. Também. O consultório dele que pertinho. Mauro Goldschmidt. Então, oftalmologista. Falou, né? Todo mundo já se conhece. Ele, seu vizinho. Era ele, foi meu professor. Foi o nosso. Meu de 2 irmãos. Vou contar para ele. Estou para levar meu filho lá. Pois é. O que eu acho que assim nos impressiona, e a gente quer aprender com você e aprender assim publicamente ajuda, Guilherme, é assim. Com todo mundo que a gente conversa e que tem se envolvido com ECOA, não é simples levar a conversa religiosa. Não estamos nem falando de antissemitismo especificamente, né? Porque você sabe que a nossa abordagem é essa. A nossa abordagem é: precisamos combater ódio. Tem gente aí sofrendo, você precisa saber disso, né? E precisa ajudar o seu ambiente a ser um ambiente onde não tenham pessoas que estejam em sofrimento. E mesmo assim, não é uma conversa fácil. E com você, que é uma pessoa de liderança, de RH, toda a sua vida, foi muito imediato a sua empatia. Você não pensou 2 vezes, você não respirou, olhou a nossa apresentação e falou... Talvez. Não sei se são seus valores cristãos, porque assim, eu tenho um super amigo que foi meu chefe, que aconteceu o 7 de outubro, as coisas começaram... Ele era um cara que me ligava direto, já não era mais meu chefe, para saber como eu estava, tal. E eu falando, puxa, André, se você soubesse a diferença que faz para mim, ele falava, mas qualquer pessoa com valor cristão está olhando o que está acontecendo e está vendo o sofrimento do povo judeu, né? Para além do povo de Israel, né? O que você acha que aconteceu com você quando a gente conversou a primeira vez, para você se sentir tão apto e tão aberto e passar a nos ajudar do jeito que você tem nos ajudado? O convite veio em outubro do ano passado, né? Antes do lançamento oficial. Foi na verdade, junto, né, para participar lá do lançamento, né? Em novembro. Foi novembro, né? Foi em novembro. O convite foi em outubro, mas você esteve com a gente. O evento foi em novembro, E eu achei muito interessante quando eu li o convite, né? Ele veio através da Dani, né? Dani Tesler, e ela mandou esse... E eu recebi, olhei e falei, poxa, bacana, acho interessante participar. Achei, o título me soou assim, muito interessante, né? E no lançamento, lá em novembro, então foi um momento muito bacana. Não conhecia, né, o museu e foi uma experiência muito interessante. Mas eu não imaginava que houvesse depois um day after onde eu poderia colaborar, né? Porque acho que uma coisa é ir lá participar, ok, interessante, né, conhecer. E depois, na conversa com o próprio William, ele falou, poxa, você milita aí na área de RH, você não quer dar uma ajuda? E aí me colocou em contato mais diretamente com vocês, né? Foi. E o que me chamou a atenção? Acho que, assim, primeiro é um movimento apolítico. Eu acho que isso vocês fazem questão de deixar isso muito claro, né? Não tem um cunho de discriminar ninguém, pelo contrário, é para incluir as pessoas. Me chamou muita atenção também, e isso ficou muito claro lá naquele encontro de novembro, o desconhecimento que a gente tem do ponto de vista histórico, né?
Isso a gente precisa estudar mais história, né? Eu mesmo preciso estudar, e acho que todo mundo precisa estudar a história e o que tem por trás, né? Do povo judeu, né? De todas as dificuldades, né? Desde a busca do espaço e de criar o território, etc. Então, eu acho que essa questão histórica também é algo super importante, faz parte da humanidade, né? Da nossa vida. E agora, para mim especialmente, enquanto católico, né? Fez parte lá atrás, né? Da vinda de Jesus para o Brasil, etc. Então, eu acho que é a vinda de Jesus para o mundo. Para o mundo. Então, isso fez, de fato, assim, é o que precisa estar mais presente, né? Eu acho que na vida da gente. Então, eu vejo um pouco por aí. Eu acho que assim, o que me chamou muita atenção foram esses aspectos, né? De ser um movimento de inclusão, de ser um movimento apartidário e de ser um movimento que nos incentiva e nos motiva a olhar um pouco mais a história e aprofundar um pouco mais, né? O que aconteceu, o que acontece até hoje, né? Você falou e a gente faz a conexão total. Eu trabalho na Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC, que é ligada à Cúria Metropolitana e ao Vaticano. A primeira universidade brasileira a ter um código antidiscriminatório e adotar a definição da IRA foi a PUC de São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica. Então, eu estou nesse meio há muitos anos e eu acho que é isso, né? Quer dizer, a gente tem uma ligação muito profunda em relação a isso e eu acho que a gente tem esses aliados, digamos assim, muito importantes, porque não é preciso ser judeu para combater o antissemitismo, não é preciso ser negro para combater o racismo. Isso é um papel de todo mundo, mas parece que não é todo mundo que entende, né, Guilherme? Eu acho que é uma questão muito, muito complexa, né? E aí eu queria te perguntar como é que, na sua entrada em algumas empresas, nos bate-papos, conheçam o ECOA e tudo mais, como é que está sendo, como é que vem sendo essa receptividade? Como é que você acha? Então, eu acho que a entrada pode ser diretamente pelo ECOA, acho que e de vez em quando isso tem acontecido, né? Tem comentado, algumas pessoas têm me perguntado, um grupo de RH, etc. Mas e isso é o propósito do ECOA também, é de trazer a diversidade religiosa para esse cenário, né? Para essa discussão. Eu acho que isso que é bacana também. E eu acho que ela se torna mais fácil a hora que a gente entra com essa abordagem um pouco mais ampla de um diálogo interreligioso. Né? Eu acho que isso ajuda muito, né, a quebrar barreiras e ter mais aceitação, né? Eu tive uma experiência muito interessante, apesar de ter ficado pouco tempo lá na Federação das Indústrias do Rio, na FIJAN, de uma situação onde uma professora de denominação de origem de matriz africana provavelmente estava, eu não tenho detalhes, né, total ignorância da minha parte, mas ela estava provavelmente num detalhe de cura, onde ela precisava se vestir de branco. Né, raspar cabelo às vezes. E ela era professora. E ela tinha que, durante um período, dar aula daquela maneira, vestida daquela maneira. Isso gerou uma discussão muito interessante, difícil em alguns momentos. Poxa, mas como é que vai ser? Pode, não pode entrar? E como é que os alunos vão entender, etc. E no final das contas, acabou tendo uma solução boa. Ela deu as aulas normalmente, mas o que foi mais interessante é que provocou a conversa. Né? Era um tema que não estava na pauta e veio para a mesa. E foi ótimo a gente ter levantado e trouxe essa discussão da aceitação, né? Das diversas diferenças de denominação existentes na sociedade brasileira. Né? Então, esse foi um exemplo muito pequeno, mas que também trouxe. Toda vez que eu discuto essa questão da diversidade religiosa, eu me lembro dessa situação. Lembra disso. Né? Porque... E são episódios que desmistificam. Totalmente. Que é tudo que a gente precisa. Exatamente. Né? É tudo que a gente aqui no ECOA, acho que, né, mais de 50% do trabalho é desmistificar, é derrubar mitos através de informação, de história, como você falou. E eu acho, assim, a gente estava discutindo aqui em outras oportunidades com outros entrevistados, de eventualmente a religião ser alguma coisa de foro íntimo, como a Andrea estava falando, não é uma coisa que você sai fazendo na rua. Mas se a gente parar para pensar na questão da deficiência física, da diversidade, não só de gênero, mas de orientação, a questão da orientação sexual, isso já foi tudo muito escondido. Velado, né? Isso já foi tudo muito velado. Sim. Até que alguém criou coragem para falar do assunto, né? Nós somos de uma geração que muitas vezes se escondia dentro de casa. Sim.
a pessoa. Não vou levar na escola, porque é diferente. Né? Não, e expõe, coitadinho, coitadinha, né? A gente foi aprendendo a tirar esses véus, né? Então, eu não consigo me conformar e quero ser otimista como você, de que esse vai ser um outro véu que nós vamos conseguir tirar também. Né? Não, eu acho que sim. Eu acho assim, o que, do ponto de vista até de foro íntimo e religioso, que me toca e que me motiva muito, conversa com essa, é porque me dá... Se fosse num outro ambiente, eu não teria tido a oportunidade de falar da minha formação católica, né, das minhas crenças. A gente está aqui tratando esse tema, né? Então, quando a gente pensa um pouco na evolução, né, da sociedade, eu acho que passa por aí também, né? Quer dizer, eram temas que nem vinham para a mesa. Não né? vinham. A gente não se falava de religião. Ou por desconhecimento, ou por falta de ambiente para isso. Tal. Ele não se falava. Né? Eu me lembro, assim, durante muitos e muitos anos, que eu nunca falei para os meus colegas de trabalho, chefe, etc., da minha religião, o que eu fazia, etc. E hoje, né, felizmente, isso está muito mais natural, que é ótimo. Porque me dá a oportunidade de mostrar quem eu sou, o que eu acredito. É uma parte muito importante da sua identidade. Exatamente. Né? É uma parte muito importante da sua identidade. Assim, não é justo que essa parte da sua identidade fique de fora. Pois é. A gente vê nas mídias sociais, né? E eu acho isso... Veja, as mídias sociais têm pontos positivos, gente. Vejam que coisa interessante, né? Às vezes não é só... ódio, fake news, ou ódio, fake news. Às vezes a gente extrai uma coisa positiva das mídias sociais, milagrosamente, que eu acho que é uma questão de exposição das religiões. E que antigamente isso não existia. Bom, não existia redes sociais, tudo bem. Mas eu estou dizendo assim, as mídias popularizaram, claro, tem um lado bom e um lado ruim, mas questões que podem ser abertas e para a gente entender, não é diferente de mim se ele vai à missa, se ele vai a um culto evangélico, se ele vai participar de uma gira em um terreiro, ou ele vai numa sinagoga. É absolutamente. E para conhecer... Então, quantas pessoas, né? A gente veio e fala assim, fez uma postagem de um padre interessante fazendo uma abertura numa missa de uma forma muito bonita, ou mostrando imagens, e que, de repente, se fosse alguns anos, essa pessoa não teria coragem de postar nada. A mesma coisa com as religiões de matriz africana, quer dizer, quando é festa disso, quando é festa daquilo, festa no terreiro, não sei o quê, bota foto das danças e tudo mais, ou quando vai a um bar mitzvah, ou quando vai a um casamento judaico, colocar. Então, eu acho que isso é positivo, né? Claro, a gente tem os proselitismos ou outras coisas, e como eu costumo dizer, ser de determinada religião ou ser um líder religioso, infelizmente, ainda não é um carimbo de moral e bons costumes. Né? Infelizmente, não. E dentro das próprias religiões, você tem um espectro grande também. Claro. Né? Você tem uma linha, às vezes, muito tradicional. Sim. Tanto na judaica quanto na católica, etc. Claro. E uma linha mais liberal. Sim. Né? E aí, cada um que se identifique com o que e convém, ótimo, né? E é ótimo. É. E que isso seja possível de ser conversado nas empresas. E por isso que é muito interessante, né, o que vocês estão falando. Talvez isso daqui a um tempo, né, como seja mais naturalizado, entre aspas, porque pelo que a gente está vendo no ECOA, né, quando a gente fala, vamos falar sobre diversidade religiosa, vamos falar contra o ódio, contra o preconceito, a intolerância religiosa, raramente alguém já fez isso antes. Raramente. Mas como assim? Não, a gente tem o grupo de PCDs, a gente está falando sobre etarismo, a gente está falando isso. Então, vamos fazer uma roda de conversa sobre interreligiosa e tal, né? E isso é muito interessante, porque o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Então, deveria ser... Vamos dizer assim... Faz muito parte da vida, né? Então, mas não se fala, né? Não é que não se fala, ainda a gente está caminhando. Nesse processo. E isso é difícil. Eu acho que assim, dentro dessa evolução, a mais recente foi do etarismo, né, que ainda está começando. E agora a religiosa. Eu acho que é da questão da diversidade religiosa. Eu acho que é isso mesmo. Não existe, eu não conheço nenhuma empresa que tenha dentro desses grupos, né, de afinidade, um dedicado à questão da diversidade religiosa. Eu não conheço, né? Espero que a gente tenha em breve, porque... Por favor, gente, entre em contato no ECOA. A gente tem de todos, né? Todas as dimensões, que é importante você criar esses ambientes onde possa discutir, etc.
Mas de diversidade religiosa, realmente eu desconheço. E uma das empresas que a gente está conversando para fazer algum evento futuro e tal, falou, eu gostaria, a gestora de RH falou para a gente, gostaria de conversar bastante sobre esse assunto com vocês e também levantar dentro desse painel, a gente está, né, pensando num painel de diversidade religiosa, por favor, coloquem uma pessoa ateia. Para conversar. Porque é isso também. Claro. Assim, de repente, essa pessoa, ela falou assim, essa pessoa aqui dentro da empresa, ou essas pessoas, eu não lembro exatamente, estão sofrendo porque olham para ela e falam, como assim? Você não acredita em Deus? Então, é muito louco tudo isso, né? E eu falei, tá bom, vamos pensar nisso, né? Porque ateu, vamos entrar nessa história. Claro. O que vai fazer? É o famoso todo mundo é o outro de alguém. Todo mundo é o outro de alguém. É isso. O ateu virou o outro de um monte de gente. Exatamente. E o que tem de diferente? Nada, gente. Todo mundo é absolutamente igual. Claro. Todo mundo é absolutamente igual. A gente tem perguntado para as pessoas judias o que mudou na vida delas, como ela era judaicamente, digamos assim, antes do 7 de outubro de 2023 e depois do 7 de outubro de 2023. E aí eu queria perguntar para você, dentro do teu contexto, que mudança que você viu nos seus pares ou mesmo em você mesmo? Eu acho que de fato o 7 de outubro foi muito marcante. Foi um marco. Né? Foi um marco. Muito, muito relevante, sem dúvida nenhuma. E eu acho que assim, o que mudou foi poder entender e botar uma atenção, né, para um fato, de novo, histórico, que muitas vezes eu, por ignorância, talvez tinha me atido até então, das dificuldades, das perseguições, né? Então, claro que alguns fatos marcantes, né, tipo o nazismo, a gente estuda e sabe que mas você fica tragédia, muito pontual, né? É algo muito pontual, em princípio, né? E quando você vai olhar, você fala, nossa, e aí história... você vê a coisa se repetindo, né? Depois de muitos anos. Né? E então, acho que, de fato, foi muito marcante. E eu, particularmente, tenho uma situação que queria compartilhar também com vocês, porque o irmão da minha esposa, o Mário, foi casado com uma judia, que faleceu esse final de semana. E a minha esposa é psicóloga e ela falou, olha, eu acho que teve um impacto muito grande. A Carla, que faleceu, ficou muito, muito impactada com o 7 de outubro. Ela ficou realmente... E ela acabou tendo câncer. E estou comentando da Regina, minha esposa, que é psicóloga, porque ela falou, o câncer é multifatorial, né? E ela falou assim, eu tenho assim, muita convicção de que essa questão toda de 7 de outubro impactou muito para ela. Muito. Essa é uma questão... E ela foi uma guerreira, em um ano se detectou o câncer e ela veio falecer agora, né? Esse final de semana. O enterro foi ontem. Né? Ela faleceu na sexta-feira, o enterro foi ontem. E que cerimônia bonita. Na verdade, a primeira vez que eu entrei no cemitério israelita, ali foi do Butantã, é uma cerimônia muito bonita. Sim. E de muitas similaridades com os ritos católicos também. Claro. Né? Eu não sei se é sempre assim, mas o rabino, a primeira coisa que ele fez foi pedir desculpa para ela. Eu não sei se é sempre assim. Sim. E foi muito bonito. E a desculpa dele foi uma desculpa coletiva, até no sentido de que como a sociedade, né, a ciência não conseguiu dar conta de conseguir tratar o câncer dela. Né? Então, o primeiro pedido foi assim, a gente não conseguiu, enquanto sociedade, enquanto mundo, tratar o seu câncer. E a partir daí a gente... E é interessante porque as missas, a primeira parte a gente pede desculpa para poder celebrar a missa, né, e continuar seguindo a missa. Então, tem muitas similaridades. E aquela questão também de fazer um cortezinho também, né, e rasgar, isso é uma coisa realmente, puxa, tão marcante. Muito marcante. E o meu cunhado foi uma coisa tão interessante porque eles têm 3 filhos. Os filhos fizeram cortinho. Quando ele rasgou, e aí depois eu fui entender o que era a história do rasgo. Que é a expressão do coração partido, da dor que você tem, ser externalizada. E para ele, o tamanho do rasgo da roupa dele foi exatamente proporcional ao que ele estava passando. Né? Então, assim, de novo, um pouco da minha conexão, né, com a religião e com o povo judaico, também passa por esse recorte aí da Carla Dajix, que faleceu ontem também. Você falou numa coisa que eu acho que a gente vai estudar muito ainda, infelizmente.
porque tem toda uma... E tua esposa, obviamente, conhece mais do que eu não sou psicóloga, mas estudando a questão do antissemitismo e a questão do trauma, né? Como você tem esse trauma, vamos dizer assim, que se estuda o como que se fala? Intergeracional, perdão. Intergeracional. Então, hoje a gente estuda os traumas que vieram dos avós, bisavós, que passaram no campos de concentração e tudo, né? As vidas. Isso tem muitos estudos, muitas coisas. Mas a gente já está começando a falar exatamente disso, dos traumas e das coisas que vão acarretando na nossa vida desde o dia 7 de outubro de 2023. Toda vez que eu, enfim, né, obviamente, sempre militante, lido com esse assunto 24 horas por dia. Na semana passada, você falou nisso, eu lembrei. Na semana passada, uma pessoa mandou uma mensagem para mim no Instagram e falou: Andréia, como está a sua saúde? Como é que você está? O que você está fazendo para sair disso, né? E foi uma pergunta... Não é sempre que as pessoas fazem essa pergunta, porque às vezes não tem essa relação, né? Aí eu falei, olha, eu acho que cada um tem que buscar uma saída, né? Uma válvula de escape, né? Alguns buscam no esporte, outros buscam, enfim, arte e tudo mais, e é isso. Mas eu acho que esse trauma, né, Guilherme, dentro... Fica marcado, né? Marcou, mas a gente ainda está muito no início disso tudo. A ferida está muito aberta e os estudos vão começar... estão começando ainda, né? Quando você fala de resposta ao trauma, de transtornos de estresse pós-traumático e tudo mais, eu acho que as coisas ainda vão surgir muito. Muitos estudos vão surgir muito ainda daqui para frente. E no momento onde está e infelizmente vai continuar muito presente, é essa questão da saúde mental, né, nas organizações. Né? Então, esse, sem dúvida, pode ser, né, um fator adicional e que precisa, de fato, ser estudado, né? Porque isso afeta fortemente as pessoas, a saúde mental. Né? No caso da Carla, minha cunhada, eu tenho certeza que a gente via, né? Ela realmente... E sentava para conversar, ela só trazia o tema, a gente via quanto ela estava sofrendo, né? Pelo povo, né? Pelo povo judeu, por parentes que ela tem lá em Israel também. Então, ela foi muito marcante. E essa questão passa para os filhos, sem dúvida nenhuma, e é intergeracional, né? Claro, não, a gente vai. É uma dor. Eu acho que, infelizmente, quando estudarem mais e quando as coisas vão a gente vai... Vão ter coisas que a gente vai estar aqui para ver, vão ter coisas que a gente não vai estar aqui para ver, porque vai ter muita coisa sobre esse assunto, né? E o povo judeu gosta de estudar também sobre sofrimentos e traumas, não é mesmo? Tem toda essa questão também. E eu penso um pouco assim também, que às vezes a gente está olhando para o ambiente da empresa, e você vai saber disso muito melhor do que eu, mas é um sentimento de alguém que passou a vida inteira no ambiente corporativo, né? A gente fica pensando no indivíduo ali, que está ali no ambiente da empresa. Mas a gente... Então, em princípio, nós estamos falando aqui o seguinte, é importante a gente falar de tolerância religiosa, de interreligiosidade, para que as pessoas que estão ali naquele ambiente, que têm determinada religião, se sintam seguras, se sintam bem, não sofram. Mas o que a gente não está falando, e que eu acho que não tem como ignorar, é que as empresas são os lugares onde a gente passa o maior tempo da nossa vida. Então, eu posso ser um ateu, eu posso não ter religião nenhuma, mas é um ambiente de aprendizado o tempo todo. E o que eu aprendo ali, eu levo para a minha vida, para a vida da minha família, para dentro da minha casa. A gente está vivendo uma experiência, Guilherme, que a gente levou uma empresa para o museu e essa empresa resolveu fazer um domingo com as famílias dos funcionários no museu. Olha que lindo isso. Olha o alcance, que é para muito além de achar que quando você está fazendo um letramento, um treinamento, e a Andréia, que tem muita noção disso, você não está falando com aquelas 50, 60, 100 pessoas, né? Você está falando com muito mais gente. Com muito mais gente. Que bacana, hein? Você vê que, parabéns, o trabalho que vocês estão fazendo já está ecoando tão fortemente. Parabéns para todo mundo. Mas como que a gente pode ainda estar mais presente nas empresas, você acha? Então, eu acho que a maneira como vocês têm se colocado à disposição das empresas, eu acho que é uma maneira espetacular, né? Que vocês não chegam com o formato pronto. Né? Falam, nós temos esse letramento, está aqui. Não.
E, pelo contrário, né, a maneira o que interessa para vocês, como é que é a dinâmica da empresa de vocês, que momento que vocês estão, quais são os seus rituais? Quais são os rituais, né? Que pode ser desde roda de conversa, uma apresentação online, um bate-papo com a liderança, seja lá o que for, né? Eu acho que essa flexibilidade, né, a maneira como vocês estão abordando as empresas, né? E absolutamente pro bono, né? Custo zero para as empresas. Que no dia do evento lá agora recente com o time de RH, eu falei, tem que falar que é de graça, né? Porque quanto é que custa esse troço? Mas eu fiquei aflita, ela ia falar, mas eu não aguentei. Falei assim, é pro bono, eu não vou falar sobre isso. Porque as pessoas se surpreendem com isso, né? Porque, caramba, muito, é de graça. E eu vou ter essa possibilidade de trazer essa discussão para dentro da empresa, né? Sem ter custo nenhum, a não ser me organizar e dedicar tempo, né, das pessoas. Tem muita conversa que a gente tem, chega num ponto, a pessoa fala, e o orçamento? A gente não tem orçamento. Incrível. Agora a gente fala no começo. Antes, nas empresas, deixava para falar do pro bono no final. Agora a gente abre assim. Agora já abre. Bom dia, pro bono. Bom dia. Não, isso é muito bacana. Eu acho que isso é assim, um valor extremo que vocês estão trazendo para as empresas e, consequentemente, para a sociedade, né? Quanto reverbera, né, uma atuação específica de uma empresa para as famílias e para as comunidades é um troço espetacular. Então, eu acho que a minha recomendação é que continuem com essa flexibilidade, que eu acho que isso é muito importante. E a entrada pela questão da diversidade, de fato, né? Porque as empresas, felizmente, avançaram com a questão da diversidade, né? Isso foi bom. É fato. Agora está na hora de dar um passo adicional dentro desse bloco da diversidade na questão da diversidade religiosa, né? Acho que então, eu acho que esse caminho que vocês encontraram é muito bacana. E eu fui presidente da BRH e continuo conselheiro da BRH, na Associação Brasileira de Recursos Humanos, que também se preocupa com isso. A gente tem um grupo lá dentro de diversidade. Eu acho que a gente já até falou um pouco sobre isso. A gente tem que voltar à discussão lá dentro da própria BRH para trazer esse tema também, né, da diversidade religiosa, que é uma outra fonte importante também, né? Uma associação de recursos humanos. Claro, né? Então, a gente tratar desse tema também é fundamental. A porta de entrada é essa, das organizações. Das organizações. Né? E os gestores de RH que mais conseguem lidar com essa questão de diversidade religiosa, que você considera que são sucesso, vamos dizer assim, entre aspas, que conseguem lidar com essa questão e que os seus colaboradores, os funcionários estão se sentindo parte, né, acolhidos, enfim, não importa a palavra que eu usar, qual o segredo? Não o segredo deles, enfim. O que eles fazem para tornar isso concreto nas empresas? Qual o tipo de skills, de habilidades que eles têm? E como é que a gente pode aproveitar mais isso? Eu acho que a gente viu agora uma discussão recente de um possível retrocesso, né, do tema da diversidade e inclusão recentemente. Né? E as empresas que têm isso dentro dos seus valores, né, a questão da diversidade dentro dos seus valores, claro que não regrediram, independente de qualquer tipo de pressão que venha de fora, etc. Sim. Inclusive de matriz, né, de empresas multinacionais. Né? Então, a gente tive um depoimento muito bacana de um colega de uma multinacional que a matriz tomou uma atitude muito radical e eles conseguiram encontrar uma maneira de seguir aqui e os programas seguem. E muito bacana. Então, tem exemplos. Né? Por quê? Porque está consolidado, faz parte do valor da cultura, né? dos líderes locais. Né? Então, eles conseguiram organizar, não brigaram com a matriz de forma nenhuma, mas conseguiram, né? Fizeram algum reposicionamento, mudaram outro nome e tal, e o propósito principal está seguindo. Né? Então, eu acho que a resposta é os líderes e as pessoas, os seres humanos, né, que estão convencidos de que quanto a discussão da diversidade é importante, né, para o ser humano, né, para o bem comum, Claro. Isso não retrocede. Né? Então, quando a gente traz um tema novo como esse, né, da diversidade religiosa, eu tenho certeza que essas pessoas que têm esse entendimento vão abraçar, né, e vão encontrar uma melhor maneira, com o apoio de vocês, para trazer isso para dentro das organizações. Né? Eu tenho muita Eu penso como disso. você. O que eu vejo frequentemente, e eu gosto de falar para as pessoas, não é um retrocesso para que deixe de existir. É um deslocamento interno de onde o assunto vai ser tratado. Mas você não volta atrás nesse assunto. Eu concordo totalmente com você. Já está na cultura. O respeito. E como seria voltar atrás? Né? Pois você passa a desrespeitar as pessoas. Peraí, gente, vamos colocar você para lá. Ó, a gente separa você agora. É como, mas é interessante a Andréa falar isso, e a gente já falou algumas vezes, e você sabe disso, Guilherme, que
Acontece da gente chegar em algum lugar para oferecer de falar sobre o assunto, o combate ao ódio, ao antissemitismo, e a pessoa falar, mas quem vai vir para falar do outro lado? Aí a gente fica assim, com muito jeitinho para dizer assim, que outro lado? O lado do ódio, a gente vai trazer alguém para dizer que é certo e é bom odiar judeu, né? Que outro lado? Né? Porque há muito essa confusão com a história da guerra e do governo e etc, que é o que a gente tenta limpar, tirar da mesa. Como você falou, não é sobre isso, né? É sobre seres humanos, que só querem ser humanos. Né? Não, e, de novo, por isso o entendimento histórico, né, da história é tão importante e relevante também. A gente às vezes a gente não dá tanta importância para isso. Bacana ele ter falado sobre isso. Me tocou muito. Eu ainda estou... Nenhuma empresa ainda quis fazer clube do livro, nem aula de história, mas a gente poderia. Gente, vamos fazer um clube do livro com ECOA? Vamos discutir mais? Vamos ler mais? Você não se conforma, mas as pessoas pararam bastante de ler. Eu sei, mas isso é contra a minha essência, Guilherme. Entender que as pessoas... só querem ler um post, só querem ler uma linha e querem entender o assunto e ver um vídeo do TikTok e serem conhecedoras profundas do assunto. E pra gente isso ainda é mais dolorido, né? Pra gente ainda isso é mais dolorido. Quer dizer, você tá resumindo a minha vida, a história da minha família, a história de todo o meu povo, realmente em 10 segundos no TikTok, ou todo esse conflito político, religioso, de milênios. Realmente você acha que lendo só um post você vai? Então, eu me recuso, sabe? Eu sou meio... Não, gente, meio não. Teimosa. Meio teimosa. Vamos voltar. Siga teimosa. Vamos voltar aos incas e maias e vamos continuar lendo, né? Não, mas foi bacana, porque o que o Guilherme está mencionando, para quem está nos ouvindo e não estava, é que quando a gente fez o nosso lançamento em novembro, a gente começou o evento com uma pequena aula sobre antissemitismo do professor Roque. É verdade. Né? Do professor Eni Cuquier, que é o professor Roque que muita gente conhece. E aí, é justo essa parte que você está mencionando, porque é um contexto histórico, né? Deixa a gente explicar para você o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje começou há 3.000 anos atrás. Né? Bacana, assim, esse feedback seu. Muito obrigada. Guilherme, muito obrigada por tudo. Eu queria só fazer um último comentário. Por favor. Não, porque eu fiquei pensando aqui que eu vi acho que foi semana passada ou retrasada, o orientador espiritual da ADCE, né, da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, o padre Valdeir, ele comentando uma vez que, conversando com um judeu, perguntou assim, poxa, vocês não acreditam que Jesus, né, veio, é filho de Deus, etc., veio, mas quem é para vocês, então, o Messias? E a resposta desse judeu foi uma coisa tão bacana. Ele falou, para a gente, o Messias é a paz. Olha que bacana. Então, falou, poxa, a gente busca muito a paz. E esse momento que a gente está vivendo, né, assim, de tanta dificuldade, tantos conflitos, tantas guerras, né, a gente, de fato, poder buscar a paz é uma coisa tão importante, né? Assim, e é isso que une, né? Caramba, por que a gente tem que buscar essa separação, né? E eu acho que a gente, de fato, tem que buscar a paz. Ontem na missa rezamos, o padre fez questão, poxa, vamos rezar pela paz, é tão importante, quanta gente morrendo, né? Então, eu acho que esse papel de vocês, né, no ECOA, de trazer a tolerância, de trazer essa discussão para dentro das empresas e reverberar isso para a sociedade é muito bacana. Vocês estão de parabéns, fiquei muito honrado de estar aqui com vocês e claro que vamos continuar junto nesse trabalho aí de disseminar, né, o trabalho do ECOA aí para dentro das organizações. Muito obrigada, Guilherme. Imagina, um prazer grande estar com vocês. Obrigada.